Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live, hoje a nossa live número 77. São 77 dias seguidos aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento humano. Hoje, dia 17 de novembro, no nosso horário tradicional, aqui das 6 horas da manhã, sexta-feira. E vamos então a mais um tema. Do que iremos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre um tema que está inserido dentro da programação neurolinguística, né? Programação neurolinguística, para quem não conhece, é uma ferramenta do desenvolvimento pessoal criado ali no início dos anos 80. É uma ferramenta que ajuda na compreensão de nós mesmos, na forma como nos comportamos. Ela atua também muito dentro das nossas crenças e valores, aquilo que acreditamos. E se fosse falar de uma forma bem resumida para esse nome, né, extenso, esse nome longo, programação neurolinguística, né? É como se fosse uma forma de, através da comunicação, modificar a forma como estamos programados, como estão programados aquilo que a gente acredita. Se fosse falar grosso modo assim, seria isso, né? Uma ferramenta de comunicação que ajuda a modificar a forma como estamos sendo programados a acreditar, a forma como a gente foi, né, se desenvolvendo ao longo da nossa vida. E aí muitas questões dessa programação às vezes nos limitam, né, a algo, né? Então a programação neurolinguística atua em diversas áreas, desde da parte do nosso setor, do nosso sistema de crenças, até questões patológicas também, como fobias, alergias, às vezes uma intolerância, algo do tipo, algo que é produzido pelo nosso sistema e que aconteceu em algum dado momento da nossa vida, né? Não é aquilo que a gente já nasceu com isso, mas que a gente acabou tendo uma certa limitação ao longo da vida, seja patológica ou seja no sistema de crenças. A programação neurolinguística é uma ferramenta de comunicação que nos ajuda a resolver essas questões, mas a ideia aqui não é falar diretamente sobre a programação neurolinguística, seria um tema muito extenso. Para isso existem muitas, a teoria dela existe aí muito na internet, às vezes de uma forma muito distorcida, mas também para quem tiver interesse em conhecer mais também, eu sugiro o Instituto Humanize, que foi onde eu trabalhei durante muitos anos, é a referência do Brasil voltada para a programação neurolinguística. Eles têm os cursos, seja de introdução, né? Acredito que até lá no próprio link da bio da Humanize exista um link de um curso de introdução à teoria da programação neurolinguística, e para quem quiser avançar também existem os cursos práticos mesmo, que é de uma semana, voltado para quem quer entender completamente a teoria da programação neurolinguística. Aqui a gente vai falar somente de um pequeno pedaço teórico também da programação neurolinguística, mas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que pode ser muito útil e que vai servir aqui para as nossas lives, que é os níveis neurológicos, né? O que são os níveis neurológicos? Os níveis neurológicos é como se a gente pudesse estruturar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, né? E através de algumas perguntas corretas a gente consegue chegar à solução de alguns problemas. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente está se vendo imerso em algum tipo de situação que a gente não consegue resolver. E se a gente tivesse a consciência de em qual desses níveis neurológicos está acontecendo esse tipo de desafio, ficaria mais fácil da gente conseguir resolver com as perguntas certas. Então vocês vão ver que é uma estrutura bem legal e que é aplicável no nosso dia a dia. Sugiro para quem quiser e puder anotar, porque pode ser muito útil depois conforme a gente vai ganhando consciência disso, né? Então esses são os níveis neurológicos. É como se a gente fizesse uma hierarquização da nossa estrutura de ser. Foi criado, né, por um sujeito chamado Robert Dilts, que contribuiu muito com os criadores da PNL, né, que era Bandler e Grinder, dois norte-americanos. Eles tiveram a contribuição do Robert Dilts, que foi quem pegou essa ferramenta
através de um antropólogo lá também nessa época dos anos 80 ali, chamado Gregory Bateson. Era um cara que estudava diversas culturas, diversas tribos diferentes. Ele chegou a essa conclusão e o Robert Dilts pegou esses aprendizados e estruturou e trouxe para dentro da programação neurolinguística. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é entender um pouco dessa ferramenta. Acredito que essa live vai ser curtinha, porque trata-se de um assunto que é bem pontual e que eu já estou acostumado a falar disso há bastante tempo, então acho que não vai ser demorado, mas eu vou procurar passar de uma forma mais clara possível e principalmente de uma forma mais aplicável no dia a dia de vocês. Então, imagine como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide que tem a sua base e conforme ela vai subindo, ela vai aumentando esses níveis, né? Conforme vai trocando os níveis, vai trocando a pergunta e vai trocando também o contexto da nossa vida. Essa é a pirâmide dos níveis neurológicos que eles chamavam, né? Vocês vão entender, inclusive, por que um está acima do outro. Então, na base dessa pirâmide, a gente tem o que eles chamavam de ambientes, né? Estão os nossos ambientes. Os ambientes é todo aquele lugar onde a gente vive, né? Então, seja a nossa casa, seja o escritório onde a gente trabalha, a empresa onde a gente trabalha, os lugares onde a gente sai para se divertir, aquilo ali são os nossos ambientes, né? Nesses nossos ambientes, o que acontece normalmente? Ali nos nossos ambientes, normalmente é o local onde a gente costuma ter algum tipo de reação muitas vezes, né? Então, ali a gente está no nosso dia a dia e recebe algum tipo de informação, aí acaba reagindo muitas vezes. A gente também reage de forma diferente em determinados ambientes, né? Num ambiente profissional a gente se porta normalmente de uma forma. Num ambiente onde há diversão, sei lá, um bar que a gente vai, um restaurante ou uma festa, a gente se comporta de uma maneira totalmente diferente, né? Então, aqui seria o primeiro nível, né, que é onde está a nossa estrutura do ser, que são os nossos ambientes, né? Hoje é muito difundido por aí aquela história que o ambiente acaba moldando, né, a nossa forma de ser, né? Que o ambiente ele acaba sendo um fator preponderante para a nossa evolução. Então, essa é a base da pirâmide, são os nossos ambientes. E quando a gente está com alguma situação que é voltada para os nossos ambientes, algum tipo de desafio voltado para os nossos ambientes, existe uma pergunta que deve ser feita, né? Para a gente perceber, poxa, por que isso está acontecendo? Quando a gente trata dos nossos ambientes, a pergunta certa a se fazer é onde? Onde que isso está acontecendo? Muitas vezes a gente tem essa percepção, né, de que aquele nosso desafio, aquele problema a ser resolvido, ele se trata no nível de ambiente. Para a gente descobrir, basta perguntar onde. Muitas vezes, em termos de ambiente, a gente também pode acrescentar duas outras perguntas, que é com quem a gente estava e quando aconteceu. Isso também faz parte, são perguntas que também a gente pode colocar como partes do ambiente, né? Então, muitas vezes perceber onde está acontecendo, né, aquele desafio, perceber com quem, né, quem são as pessoas que estão ali na volta, que fazem isso acontecer, que também fazem parte do ambiente, e também outras vezes pode ser perguntar quando que isso acontece. Eu não sei, provavelmente vocês que estão aí ao vivo estavam presentes naquela live da construção de hábitos, né? E aí eu entreguei no final da live uma ferramenta de perguntas ali, onde a gente ficava tentando entender por que aquele hábito acontecia, né? Lembra qual era o horário, quem eram as pessoas que estavam na volta, né? Aonde que isso costumava acontecer. Isso tem muito a ver com o ambiente. Vocês podem perceber que tem, né, uma similaridade, né? Tem uma certa conexão entre as duas coisas, né? Porque normalmente é nos nossos ambientes que os nossos hábitos são moldados, né? Aquela ação repetida várias vezes, né? Os nossos ambientes é aquilo que a gente frequenta dias e dias e dias na nossa vida, a gente está acostumado. Tudo aquilo que a gente acostuma vai para um nível de inconsciência e os nossos hábitos são formados. Então esse é o primeiro nível neurológico, que é a base da pirâmide, que se chama os ambientes, tá? Esse é o primeiro. Depois, subindo um degrau, subindo um nível, a gente tem o que eles chamam de comportamentos, né? Se embaixo a gente tem os ambientes, em cima a gente tem os nossos comportamentos. Se embaixo a gente tem as nossas reações, em cima, no nível de comportamentos, a gente tem as nossas ações.
Muitas vezes a gente entende comportar como se fosse uma coisa assim, agora eu vou ficar comportadinho. Eu lembro que uma vez eu estava explicando um pouco do meu processo para uma pessoa e ela era professora, né? E aí, como a nossa linguagem interfere muitas vezes, dependendo até dos ambientes que a gente vive. E aí ela estava querendo entender, aí eu falei, a gente atua muito na base comportamental, né? Nos nossos comportamentos. Ela olhou para mim, não, mas isso não se preocupa porque eu sou bem comportadinha. Ela falou e riu e brincou. Mas óbvio que eu não estava falando nesse sentido, né? Comportamentos, quando a gente fala aqui no desenvolvimento pessoal, a gente está falando das nossas ações, né? Daquilo que a gente, da nossa forma de agir. Isso é os nossos comportamentos. Por isso que às vezes tem pessoas que se identificam na sua profissão como treinador comportamental. É aquele treinador que está ajudando as pessoas a agirem de forma diferente. Então esse segundo nível é o nível dos onde estão os nossos comportamentos, ou seja, onde estão as nossas ações. Quando eu identifico que eu tenho algum desafio, alguma situação no nível comportamental, a pergunta correta a fazer é: o que eu estou fazendo? Se embaixo eu perguntava ali onde eu estou, com quem eu estou, ou quando isso está acontecendo, nesse nível de cima, que é o nível dos comportamentos, a pergunta é: o que está acontecendo, ou o que eu estou fazendo, né? Então é totalmente ligado às nossas ações, à nossa forma de agir. Esse é o segundo nível, é o nível dos comportamentos. A gente subindo mais um nível, mais um degrau, a gente chega num nível chamado capacidades, né? As nossas capacidades são os nossos recursos, aquilo que a nossa forma de fazer. Não sei se vocês já ouviram falar essa frase, mais importante do que aquilo que a gente faz é como a gente faz o que a gente faz. Eu sou completamente a favor dessa frase, inclusive entender isso, talvez não foi de uma forma direta, mas ao longo da minha vida, eu acho que talvez foi o que fez uma das maiores diferenças assim, para que eu pudesse desempenhar às vezes um bom trabalho por onde eu executo, né, algum tipo meu tipo de profissão, meu tipo de trabalho. Quando eu entendi isso, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo aquele propósito, aquele sonho, aquela coisa, aquele trabalho dos sonhos, né? Aquilo lá que parece que vai vir um facho de luz e aí eu vou descobrir o meu propósito de vida, e aí precisa ser algo especial. Eu acredito numa coisa muito mais simples, que é independente do que a gente estiver fazendo, é importante que a gente tenha essa forma de pensar que é como a gente faz o que a gente faz. Não importa a profissão que tu exerce, não importa o que tu está fazendo nesse momento. Existe uma circunstância, que é aquilo que está acontecendo na tua vida hoje, e dentro dessa circunstância existe a tua possibilidade de estar fazendo o teu melhor no dia a dia. Aí sim eu acredito que quando tu é uma pessoa que faz o teu melhor dentro da tua profissão, dentro daquilo que tu está fazendo, dentro da tua atividade profissional, aí sim tu pode almejar fazer outras coisas. O problema é que a gente vê por aí, principalmente hoje em dia na juventude, a gente vê muito isso daí. A pessoa o jovem, ele está ali descontente com o trabalho, é um trabalho que não motiva, que ele não gosta, e ele quer sair. Mas ele quer sair sem ter feito bem feito, né, o trabalho que ele está fazendo atualmente, né? Então eu sempre sugiro o seguinte: tá bom, quer fazer essa transição de carreira, faz, mas não faz porque tu não está gostando ou porque tu está querendo outra coisa. Primeiro, faz bem feito o que tu está fazendo, né? Primeiro se dedica um tempo àquilo ali, a fazer bem feito aquilo ali, e aí te dizer: poxa, eu fiz bem feito, e aí talvez eu não gerei o resultado que eu gostaria, né? Eu já provei que eu posso fazer o meu melhor aqui nesse trabalho, nessa atividade, e aí realmente eu não tenho mais para onde crescer, ou então realmente mesmo fazendo o meu melhor, eu percebi que o meu chamado está em outro lugar. Aí tudo bem, aí eu vou desejar outras coisas maiores. O problema é quando tu não se permite fazer o melhor que tu pode dentro do teu trabalho, às vezes tu fica pulando de galho em galho, sai de um trabalho e vai para outro. Aí naquele, agora eu não gostei
tem mais. Aí vai para outro. Isso é somente o atendimento de uma necessidade de variedade, né? Que a gente falou em outros momentos aqui, né? Tu está só atendendo uma necessidade de ficar abrindo caixas, né? Eu saio de um lugar, vou para outro, aí cheguei no outro, também não gosto, aí eu vou para outro, também não gosto. No fim das contas, a conclusão que eu chego é que tu não gosta de trabalhar. Na verdade é isso, não é que tu não gosta do teu trabalho, tu não gosta de trabalhar, aí fica difícil. Então o importante é fazer bem feito aquilo que a gente está fazendo, e aí sim depois a gente almeja outras coisas. Nesse nível também existe uma pergunta, assim como nos outros de baixo, e essa pergunta é: como eu faço o que eu faço? Como eu estou fazendo? O como a gente faz é muito mais importante do que aquilo que a gente faz. Muitas vezes para a gente competir no mundo profissional, muitas vezes, né, que existem outros profissionais ali, mais importante até do que conhecer aquela técnica. Eu não estou dizendo que não é importante conhecer, óbvio, sem o conhecimento a gente também não consegue exercer, mas às vezes uma pessoa que ela tem esse nível neurológico bem desenvolvido, que é como fazer, ela se dedica, ela se dedica a aprender rapidamente, ela vai ali, se interessa pelos processos, ela tem essa coisa da boa vontade, ela tem boa vontade em aprender. Muitas vezes essa pessoa acaba se tornando mais útil do que até mesmo uma pessoa que tenha toda a técnica, que sabe fazer, que sabe que sabe o que fazer, mas ela não faz bem feito, ela não se interessa em fazer com boa vontade, ela faz com má vontade. Isso está ligado ao como fazer. Por isso é tão importante a gente dar atenção a essa parte. Toda vez que eu tenho um desafio que está no nível da minha capacidade, a pergunta correta a fazer é: como eu faço o que eu faço? Quantas pessoas a gente não vê por aí desistindo dos seus objetivos, desistindo dos seus sonhos, das suas metas, simplesmente porque não aprendeu como fazer, né? Então, muitas vezes a gente precisa de um tempo, a gente precisa de um processo, né? A gente precisa plantar primeiro, regar, ficar ali se dedicando para depois poder colher. Agora, se eu olho ali, eu já quero sair fazendo, muitas vezes aí eu não olho, não tenho resultado porque eu ainda não aprendi como fazer. Então, essa é a pergunta a ser feita nesse desafio. Como eu faço o que eu faço? Esse é o terceiro nível, o nível das nossas capacidades, que poderíamos chamar aqui também das nossas competências, tá bom? Esse é o terceiro nível. Depois a gente sobe então para um quarto nível, que eu acredito, você pode percebendo, né, que quanto mais esse nível sobe, maior o nível de importância também vai tendo, né? Vocês vão percebendo que maior impacto ele tem também na nossa vida em termos de possibilidade de mudança. Vocês já vão entender qual é a ligação que uns têm com os outros. Antes de fechar, eu vou passar isso para vocês. Então, até aqui, para recapitular, vimos os 3 primeiros níveis, né? Nível dos ambientes, nível dos comportamentos e nível das capacidades. Vamos falar do quarto nível, só vou beber um pouquinho de água aqui e a gente já vai para o próximo nível, tá? O quarto nível é o nível das nossas crenças e valores. Esse é um nível importantíssimo que permeia a nossa vida, muitas vezes uma vida inteira, e a gente não observa aonde pode existir alguma limitação nesse sentido. Crenças e valores é mais ou menos se fosse pensar da seguinte forma: aquilo que a gente acredita são as nossas permissões, né? Eu posso ir até aqui, mais do que aqui eu não posso. Isso está totalmente envolvido aquilo que a gente acredita, né? Isso permeia a nossa vida, as nossas decisões, né? Então, até aqui eu vou, mais do que aqui eu não vou. Até ali não dá para ir. Essas são as nossas crenças, né? As nossas crenças de, muitas vezes, de quem eu sou, né? As nossas crenças de possibilidade, isso é possível, isso não é. As nossas crenças, muitas vezes, de conseguir, né? De capacidade, isso eu consigo, isso eu não consigo. Isso está no nível das nossas crenças. Ao mesmo tempo, está junto desse nível os nossos valores. Se as nossas crenças são as nossas permissões, os nossos valores são as nossas motivações. Os nossos valores é aquilo que diz assim: poxa, vai lá e faz isso, você está motivado para fazer isso, isso aqui é importante para você. Essas são as nossas motivações. Nesse nível estão as crenças e valores, né? Aquilo que eu acredito
é aquilo que me motiva, aquilo que eu valorizo. Aqui nesse nível também existe uma pergunta a ser feita, né? Assim como nos outros níveis existem as suas perguntas, né, específicas, aqui nesse nível também existe uma pergunta específica que é: por que fazemos o que fazemos? Nesse nível é que a gente responde à pergunta: por que fazemos o que fazemos? Aqui estão as nossas crenças e valores, as nossas permissões e motivações. Tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que nos motiva está nesse nível neurológico. Subindo então para o penúltimo nível, a gente vai mais um degrau acima e a gente tem um nível que eu chamo de a nossa identidade. Muito falo por aqui também em todos os nossos vídeos, né, as nossas lives voltadas para esse nível neurológico chamado identidade, que responde a seguinte pergunta: quem eu sou, né? Quem é a pessoa que está fazendo o que está fazendo, né? Então aqui nós temos a nossa identidade, essa pergunta que parece ao mesmo tempo muito simples, né? Quem eu sou, mas ao mesmo tempo é uma das perguntas mais complexas de responder. Tamanho é o nível de falsa identificação que a gente vai acumulando ao longo da vida. Já fiz algumas lives voltadas só para isso, para as nossas falsas identificações, como ela está presente na nossa vida, né? Então essa é a pergunta que a gente deve fazer quando estamos num desafio no nível de identidade, né? Se perguntar quem eu sou, né? É perguntar o que eu sou, né? Quem é a pessoa que está fazendo, né? Isso entra também muita parte das crenças de identidade, né? Acreditar quem eu sou de fato perante a vida. Por isso essa é a pergunta certa a se fazer: quem eu sou, né? Então essa é a pergunta que responde ao nível identidade, que é o quinto e penúltimo nível. Subindo mais um nível, mais um degrau, aí estamos no último nível, o nível maior de todos, que vai pegando lá o topo da pirâmide. É o nível que em algumas teorias está sendo chamado ali de pertinência. A gente vê algumas outras teorias que falam que é a espiritualidade, outras teorias que falam que é pertencimento, né? Então essa pergunta para esse último nível é a pergunta seguinte: por quem mais? Por quem mais eu faço o que eu faço? Quem mais vai ser beneficiado das coisas que eu faço? Quem mais vai ser beneficiado com a minha vida? Por isso que está acima da nossa identidade. Eu faço um paralelo, isso a palavra que está banalizada ultimamente, que é o propósito, né? Então, por quem mais eu faço o que eu faço está muito ligado ao nosso propósito de vida também, né? Então, não para só em mim, é um benefício que não fica só em mim, é um benefício que vai além, que vai para outras pessoas também, né? Então, por isso que a pergunta para esse tipo de desafio, né, quando a gente está algum desafio voltado para propósito, para pertinência, a gente deve se perguntar: por quem mais eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? E aí pode ser que isso resolva a nossa forma de encontrar solução para alguns desafios, né? Então, voltando aqui, vocês vão entender, né? No topo da pirâmide nós temos o nosso propósito, a nossa espiritualidade, nossa pertinência. Um nível abaixo a gente tem a nossa identidade, que responde a pergunta quem eu sou. A de cima responde por quem mais eu faço o que eu faço. Um pouco mais abaixo nós temos as nossas crenças e valores, que responde a pergunta por que eu faço o que eu faço. Um pouco mais abaixo nós temos as nossas capacidades, que responde a pergunta como eu faço o que eu faço. Um pouco mais abaixo nós temos os nossos comportamentos, que responde a pergunta o que eu faço. E por fim nós temos na base da pirâmide os nossos ambientes, que responde a pergunta onde eu faço o que eu faço. Tá? Então uma outra conclusão que eles chegaram, que é bem importante da gente observar aqui, já que a gente quer colocar isso de uma forma prática, é que eles chegaram à seguinte conclusão: toda vez que eu altero na minha vida um nível que está acima, automaticamente eu vou alterar os níveis que estão abaixo. Se eu altero um nível que está abaixo, não necessariamente eu vou alterar um nível que está acima. Agora, se eu altero um nível que está acima, obrigatoriamente eu vou alterar o nível que está abaixo, né? Por exemplo,
E aí é onde vem uma coisa que eu procuro tá sempre orientando, né, as pessoas que trabalham ali comigo dentro dos processos, porque a gente vê muitas pessoas difundindo por aí dentro do desenvolvimento humano, pessoas muito famosas até, que elas ficam falando o seguinte: olha, você precisa cuidar das pessoas que você anda, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais anda, né? Você precisa cuidar dos seus ambientes, né? Porque você aves da mesma plumagem voam juntas, né? Tem pessoas que falam isso. Eu acredito que até num certo ponto isso faz sentido, né? De fato, o ambiente, as pessoas com quem tu anda, de certa forma, acabam moldando um pouco, né, do teu ser, do teu jeito de viver. Com certeza isso tem impacto, a gente não vai ser ingênuo ao ponto de negar isso, né? Agora, o problema é quando isso é colocado de uma forma determinista, né? Dizendo assim, poxa, tu é realmente aquilo que é o teu ambiente. Não, aí eu não acredito. Eu acredito muito mais numa força da tua identidade, da tua personalidade, que às vezes uma única pessoa, dependendo da forma que ela vive, dependendo da forma que ela se porta, ela consegue mudar um ambiente inteiro. O tamanho é a força da nossa personalidade, da nossa identidade. Então, cuidem quando alguém fica falando isso para vocês, né? O ambiente acaba modulando o comportamento. Tá bom, de fato, isso pode ser verdade, mas isso não determina. Eu não sou um refém do ambiente. Eu não sou um refém daquele contexto ali que eu estou vivendo. Eu posso ainda assim me manter fiel aos meus princípios, eu posso me manter fiel à minha identidade, àquele que eu sou. E aí é muito mais fácil, às vezes, uma pessoa que tem essa força da personalidade moldar um ambiente inteiro do que um ambiente inteiro moldar uma pessoa que já está num nível neurológico mais alto. Por isso que é tão importante a gente entender quem de fato a gente é, o que a gente quer da vida, qual é o propósito, para que a gente está servindo. Porque isso é o que nos mantém no caminho, nos mantém na rota e não nos tira do trilho, ainda que o nosso ambiente possa estar muitas vezes totalmente voltado para outras coisas que não são aquilo que a gente quer, que não são aquilo que a gente deseja, né? Eu sempre cito a experiência do campo de concentração lá, né? Que o Viktor Frankl trazia, né? Lá realmente ele dizia, lá eu consegui constatar na prática que muito da teoria do Freud que ele fez lá sentado no seu consultório era fato, era verídico, né? Pessoas lá dentro do campo de concentração se tratavam de forma desumana, né? Irmãos matando irmãos, muitas vezes para atender uma necessidade básica. Por outro lado, né, ao mesmo tempo que ele constatou que isso era verdade, ele constatou também que existiam seres grandiosos que não se corrompiam, né, que mesmo em meio a todo aquele caos, em meio àquela tragédia, eles se mantinham firmes, né? Muitas vezes tu via pessoas ali tirando o seu calçado para dar para uma outra pessoa que estava mais machucada, pessoas que talvez estavam passando fome, mas dividiam o seu alimento ou entregavam o seu alimento para uma outra pessoa que estava com uma fome maior ainda, e até mesmo pessoas dando a própria vida para salvar a vida de outras pessoas por acreditar que aquilo ali estava dentro do seu propósito, como foi o São Maximiliano Kolbe, né, que era um padre que entregou a própria vida lá para poder, se colocou à frente, dando a sua própria vida para ir no lugar de um outro ser que tinha esperança de ainda poder criar a sua família depois que saísse dali. Então, ou seja, isso prova que, ainda que o ambiente tenha força sobre os nossos comportamentos, sim, não vamos negar isso, mas existem níveis neurológicos, existe a nossa identidade, existe o nosso propósito que está acima disso, né? Então, não somos reféns dos ambientes. Então, isso traz sentido ao que eles falaram. Quando a gente muda algo que está num nível acima, automaticamente a gente muda o que está abaixo. Imagina vocês agora, se eu passo a me ver como uma pessoa que tem uma identidade muito voltada para ajudar pessoas, vamos supor, né? Então, se eu me vejo como uma pessoa assim, automaticamente eu vou mudar os meus valores, né? Os meus valores vão estar voltados para ajudar pessoas, né? A forma como eu faço, que é o nível de capacidade, também vai mudar, porque eu vou buscar capacidades que estão ligadas a isso. A forma como eu me comporto também vai, e os meus ambientes provavelmente vão mudar. Eu vou passar a frequentar, sei lá, uma faculdade para estudar, um curso para estudar, vou automaticamente me relacionar com outras pessoas que também têm esse mesmo interesse, né? Então, da mesma forma, por isso que falam que é tão importante descobrirmos o nosso propósito, né? Que é um nível bem de cima.
Quando eu descubro aquilo que eu quero deixar para o mundo, aquilo que eu quero entregar, a forma que eu quero servir, automaticamente eu vou mudar a minha identidade para isso, ela precisa estar ligada a isso, e assim eu vou mudando os níveis de baixo também. Agora vamos supor que seja só uma mudança na minha capacidade, né? Eu passei a buscar me tornar um profissional melhor, eu vou fazer um curso, eu vou, sei lá, me capacitar numa determinada área, automaticamente eu vou mudar minha forma de me comportar, porque eu adquiro novas capacidades, automaticamente eu adquiro novos comportamentos e automaticamente eu adquiro também novos ambientes. Muitas vezes, se eu estou ali buscando uma nova profissão, eu busco uma nova forma de me comportar e eu busco ambientes novos onde eu vou executar essa profissão, esse aprendizado. Por isso que eles falavam que quando a gente muda um nível que está acima, automaticamente a gente muda os níveis que estão abaixo. Ao contrário, se a gente faz uma força, às vezes eu vou trocar de ambiente. Lembra aquela história que eu falei há pouco tempo? Eu estou no trabalho, não estou contente, vou para outro e vou para outro. Eu estou o quê? Mudando os meus ambientes. Mas não necessariamente eu vou mudar a minha forma de me comportar. Eu posso ficar pulando de trabalho em trabalho e continuar sendo um preguiçoso e continuar me comportando como um irresponsável. Porque o que eu mudei? Eu mudei só o ambiente. Agora, se a gente pega toda essa estrutura que eu trouxe, todo esse aprendizado que eu acabei de colocar aqui, de compartilhar aqui, e a gente entende que quanto mais acima é a nossa mudança, mais impacto vai fazer na nossa vida como um todo, a gente consegue ter um caminho ali, opa, talvez eu precise estar olhando lá para cima na pirâmide, né? E não vamos viajar aqui e achar que é coisa distante, né? Para com essa história de achar, o propósito de vida é algo que é só para poucos. Para com isso. Às vezes é tu olhar e se perguntar, poxa, como que a minha vida pode ser útil? Por isso que eu estou aqui falando o tempo todo, né? Em vez de ficar buscando, eu quero, sei lá, ser um serzinho especial, né? Ser uma pessoa que as outras pessoas me amam, que me reconhecem, busca ser útil, busca servir na vida, busca, né, aquela velha história que eu falo aqui, quer ser uma pessoa interessante, torne-se uma pessoa interessada. O que tu está fazendo da tua vida? O que tu está servindo, o que tu está proporcionando à vida dos outros, seja através do teu trabalho, seja através da tua personalidade, dos teus atos, dos teus comportamentos, né? Então, poxa, se eu busco ser uma pessoa melhor, automaticamente, né, se eu estou lá olhando para o meu propósito, como que a minha vida pode ser útil, aquela história que eu falo, né, no corte lá que muitas pessoas assistiram, que é o sabonete, né, que vem ao mundo para perfumar e vai sendo gasto conforme ele perfuma, a vela, né, que ilumina, né, que aquece enquanto ela está sendo usada. Se a gente não é usado, se a gente não é de fato se coloca numa posição de alguém que é útil, a gente não constrói muita coisa na vida, né? Eu lembro de uma história de uma tia minha, uma vez ela falou uma frase que me marcou muito, né? Porque a gente aprende com todo mundo, né? Tava lá, eu ficava às vezes almoçando na casa da minha tia ali, meio na corrida, aí eu fui um dia lá fazer um trabalho lá que fazia parte da minha aula lá, e aí eu fui lá almoçar na casa da minha tia ali, que era lá dessa cidade onde eu ia fazer esse trabalho. E aí eu fui lá no intervalo rapidão almoçar lá com ela e aí ela me perguntou, né? Ô meu filho, o que tu quer comer que eu vou preparar aqui para ti? E aí eu respondi para ela, não tia, não quero lhe dar trabalho, não nada que dê muito trabalho. E ela pegou e me respondeu, meu filho, é que assim, né? Sem trabalho a gente não constrói muita coisa que preste nessa vida. Ela falou uma frase muito, né, cirúrgica, por assim dizer, e aquilo ali ficou realmente na minha cabeça e impactou positivamente, né? Porque se a gente parar para pensar, realmente, sem trabalho, né, não tem nada, não tem como construir algo realmente relevante na vida que não dê trabalho, né? Vai dar trabalho para a gente construir coisas boas realmente na vida, coisas nobres, né? Então, que a gente escolha muito bem isso que a gente vai fazer. Então, por isso, quanto mais nível de cima a gente atuar, sem precisar buscar alguma coisa milagrosa, alguma coisa especial, mas sim entendendo, poxa, através do simples, do básico, eu posso realmente proporcionar coisas boas, né? Proporcionar uma vida melhor para mim, para as outras pessoas que estão à minha volta. Eu vou moldando dessa forma os níveis que estão abaixo e assim a gente vai criando uma vida de maior sentido, que no fim das contas é o que a gente está buscando aqui, né?
um amadurecimento, a formação da nossa personalidade, para poder viver uma vida de plenitude, uma vida de paz interior e que faça total sentido no nosso dia a dia, nos sentirmos vivos e não apenas sobrevivendo que nem um zumbi, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje, a nossa live número 77, né? Compreendendo a nossa estrutura, os nossos níveis neurológicos. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilha com mais pessoas, manda para mais pessoas. Hoje é sexta-feira, nossa live das 6 da manhã. Amanhã, sábado, estaremos aqui para a nossa live número 78, num horário mais flexível que eu ainda não sei qual é, mas estaremos aqui para mais uma live. Para quem acompanha aqui às 6 da manhã, na segunda-feira estaremos novamente aqui no nosso horário tradicional, tá bom, pessoal? Então, o agradecimento às pessoas que estavam presentes hoje, Dani Claus e seu Jorge, obrigado pela presença de vocês, galera do Clube das 6 da manhã, sempre presente aqui. Então, muito obrigado, desejo a todos um ótimo começo de sexta-feira e um ótimo final de semana também, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.